O Arcos Notícias está aqui conversando hoje com o Dr. João Batista Rodrigues, médico psiquiatra. Doutor, primeiramente, muito obrigado pelo espaço e é um prazer estar conversando com o senhor. É um grande prazer, eu que agradeço. É muito importante a gente falar sobre esse tema importante que é o suicídio, que é uma morte evitável, que dá para evitar, né? Muito importante, nós estamos agora no mês do Setembro Amarelo, né? Certo. O Setembro Amarelo ele é importante, ele está num contexto em que o Brasil assinou um acordo com a OMS e que a previsão de reduzir em pelo menos 10% até 2020 as mortes por suicídio, né? Acho que é importante, ao falar do Setembro Amarelo, a gente falar assim, do impacto, né, do suicídio no Brasil, né, os números. Nós temos em torno de 11 mil mortes por ano. Nossa, em suicídio, altíssimo. 11 mil mortes ao ano. No mundo são 800 mil mortes por ano. E são mortes que dá para evitar, mortes evitáveis, né? Para você ter uma ideia, entre 15 e 30 anos de idade é a quarta maior causa de mortalidade. Essa faixa etária. Isso. Fica em torno de 5,7 indivíduos em cada 100 mil habitantes. Esses são os índices, assim, são índices bem importantes, altos, né? E tudo em doenças que daria para evitar, que dá para evitar. Doutor João Batista, o senhor sempre fala que é uma morte evitável. Estudos também falam isso. A pessoa que está com algum transtorno, algum problema, ela dá algum sinal? Sim, essa pergunta é muito importante. E até a gente aproveita para falar sobre os mitos e verdades, né? Quem fica falando muito nunca vai suicidar. Muito pelo contrário. Geralmente quem suicidou falou várias vezes, deu vários sinais de que não estava bem, vários sinais. E às vezes, em alguns casos, não foi bem acolhido, não foi assim, não escutaram, às vezes não valorizaram. Existem casos até que a pessoa é condenada quando ela fala isso, ela é atacada, não tem nada, tira isso da cabeça, quero mais ouvir saber de falar disso não, fala disso mais não, e começa a atacar, né? E a postura tem que ser de acolher, como que, assim, não cabe só, claro, aos profissionais da saúde evitar o suicídio, né? Igual no seu caso aqui, fazendo o seu papel de colaborar, né, com o Setembro Amarelo, mas as pessoas, de uma forma geral, ao escutar esse assunto de um amigo, de um familiar, tem que acolher. Ligar o sinalzinho de alerta. Alerta, quanto tempo você está tendo essas ideias, isso está persistindo, o que está acontecendo no dia a dia, você chegou já a fazer algum plano, ver algum plano na sua mente do que fazer, né? Como é que está isso? O que te segura? O que é que te segura para você não fazer, né? Então, assim, isso aí é uma coisa importante de conversar, né? E aí que o familiar vai notando também, assim, indícios ali, né? Aí a gente pode falar um pouco sobre, assim, quais são, né, os sinais de alerta, né? Tem uma coisa importante que alguns sinais, alguns sintomas, assim, sensação de desesperança, a pessoa tem um sentimento de desesperança, está sem esperança, a sensação de desespero e uma pessoa muito irritada, irritabilidade, a pessoa explosiva. Esses são fatores bem importantes. Tem que ser observado. Sim, a desesperança, o desespero. E tem mais um D ainda, que é o desamparo. 3DI. A gente vai guardar. 3DI. A desesperança, o desespero e o desamparo e a impulsividade. Então, esses aí são fatores bem importantes para a gente ficar bem atentos. Assim, o psiquiatra deve estar sempre atento a isso, né? Não só o psiquiatra, assim, eu digo na nossa avaliação, nós estamos sempre antenados nisso.
Mas não cabe somente ao profissional da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, evitar, né? Nós todos, no nosso dia a dia, nós temos que estar lendo sobre o assunto, né? Para ajudar uma pessoa que vem com uma queixa, um sofrimento mental, né? Hoje em dia nós temos muitos recursos tecnológicos, celulares, tablets, notebooks. Isso acaba isolando o ser humano, e nesse isolamento familiar, ele pode se sentir desamparado, no caso, e ter uma tendência, desenvolver uma tendência a esse problema? Sim, essa pergunta é ótima também. Quando você está com um transtorno, qualquer que seja o transtorno psiquiátrico, vamos falar um pouco mais sobre depressão, existe uma tendência da pessoa de se isolar, né, ficar mais calada. Aí ela pode assim, sair da realidade e entrar demais no virtual e vai se isolando cada vez mais no mundo virtual. Né? Uma fuga. É uma fuga, não só no quadro de depressão, mas até assim nas psicoses, né, em vários transtornos psiquiátricos. A pessoa pode começar a se isolar, né? Às vezes ela está cercada de amigos virtuais, mas pouco contato de qualidade. Às vezes tem muita... a quantidade não é qualidade, né? Até a internet assim, um ponto positivo, né? Mas assim, tudo em exagero vai fazer mal, né? E também tem muitos que podem também usar um caminho completamente errado, que está com pensamento de suicídio, aí começa a entrar em coisas que estimulam o suicídio. Infelizmente existe, é um crime, né? Mas assim, até grupos estimulando isso, né? Então, existem umas palavras-chave, quando a pessoa digita coisas relacionadas ao suicídio, método suicídio, como suicidar, digita isso, aparece automaticamente uma página do CVV, Centro de Valorização da Vida. Então é um trabalho muito legal. Quando puxa esse tema, já aparece o CVV. E aí já tem assim, o contato deles, que aí tem sempre a pessoa do outro lado disposta a escutar, né? Está aberta a escutar esse sofrimento, né? O Centro de Valorização da Vida. E nós vamos falar assim, também um pouco, né? A gente já está falando sobre a questão dos transtornos mentais, porque praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio, elas apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, a melhor forma de prevenir é o tratamento psiquiátrico, sem dúvida, né? De prevenir. E não ter o preconceito também com a pessoa, né? É saber acolher, né? Por exemplo, se a pessoa que está nos ouvindo, nossa, ela pensa, gente, a minha família não está me amparando, não está me apoiando como deveria, então mãos à obra, vá você buscar ajuda, procure ajuda você vai ser acolhido, um profissional de saúde mental, né? Nós temos, além de bons psiquiatras, né, do serviço que é particular, também temos serviço público, né? Em Artes nós temos o CAPS também. É uma coisa que existem estudos que falam assim, que um CAPS numa cidade reduz até 14% os casos de suicídio. É um número expressivo, né? Reduz até 14% os casos de suicídio. Doutor, a gente voltando ainda um pouquinho na questão do preconceito, a pessoa que às vezes está com um problema e tem esse estigma, fulano está com depressão, isso é uma frescura, é aquilo outro. O mal dos séculos, eles falam que é a depressão. Sim. A depressão é uma frescura? De forma alguma, né? Isso aí é um mito que vai afastar a pessoa de um tratamento, né? Esses mitos assim, não, isso é frescura, isso é preguiça, isso é falta de Deus, isso, você fica falando isso de morrer, quem fica falando não faz. Aí começa a despejar em cima da pessoa várias coisas, coisas que são remoendo coisas do passado, ao invés de ajudar, a pessoa está com a capacidade de digerir ruim, aí joga já mais coisas em cima, né? Aí, ao invés de incentivar o tratamento, a pessoa pode até desanimar e ter mais impulsividade, né? Piora essa impulsividade, piora a sensação, a gente falou, do desamparo, piora a desesperança, né? E aí assim ela pode chegar até a cometer, então ela tem que buscar ajuda. Ela não está achando na família, busque diretamente, né? Assim, é uma morte evitável, né? O suicídio é uma morte que dá para evitar,
A gente sempre faz questão de falar isso no início da entrevista, no meio e no final. É uma morte evitável. Agora sim, só para você ter uma ideia, o tanto que esse acolhimento é importante, os casos de depressão, eles dão enorme impacto econômico, né, para o Estado, para a União, o Estado, o município. Por que esse impacto é tão grande se existe tratamento? O impacto social é tão grande se existe tratamento, porque as pessoas buscam pouco. Veja que assustador, veja, no caso de depressão, menos de 10% das pessoas buscam ajuda, menos de 10%, né? Então, assim, a gente tem que falar não só no Setembro Amarelo, falar mais sobre saúde mental, mas assim, todo ano tem que ser amarelo, né? Porque acolher, ajudar, oferecer amor, acolher, é uma coisa para todo dia, não só em setembro. Doutor João Batista, a gente falando dos mitos, tem um certo preconceito com relação a psiquiatra e médico de doido, que não sei o que. Esse preconceito ele atrapalha. Muitas pessoas também falam na questão, isso é falta de Deus, ou isso é excesso. O senhor tem a falar, o que contribui, a busca de uma religião, ela contribui também para a pessoa ter uma melhora no estado clínico dela? Sim, muito. Colabora muito na prevenção. O seguinte, nós todos, os seres humanos, mesmo que uma pessoa se diga que é ateia, né? Ateia, mesmo essas pessoas, elas têm uma necessidade de conexão com o transcendental. Esse é do ser humano, a necessidade de conectar algo maior, ao transcendental. Às vezes, especificamente, essa pessoa que fala que é ateu, ela tem outras formas de se conectar com o transcendental, né? Ela vai se encontrar na poesia, se encontrar numa música, se encontrar no auxílio ao próximo, se encontrar, às vezes, no trabalho. Ela tem formas de ligar ao transcendente, né? Mas assim, a espiritualidade, a gente fala nem tanto religião, mas espiritualidade, e a religião é a melhor forma de se alcançar a espiritualidade, né? Mas a espiritualidade tem vários estudos que provam que ajuda muito na evolução, na boa evolução dos transtornos mentais, né? É um fator de estabilização dos transtornos mentais, com certeza. E isso é provado, não é achismo, não. São estudos científicos que mostram isso. Ela pode, às vezes, atrapalhar no seguinte sentido, né? Hoje em dia isso é mais raro, porque os padres, os pastores, né, eles cada vez estão com mais noções assim, de psicologia, na formação deles, isso é uma boa noção de psicologia, eles entendem a questão assim, que existe um adoecimento mental, né, que uma coisa não afasta a outra, que a religião e o tratamento eles podem ir juntos, né, e devem, né, mas existia muito antigamente assim, de padre, pastor ou outros líderes religiosos chegarem e falar assim, agora você pode largar o remédio e você já está curado, né? E não é bem assim, né? Se uma pessoa interrompe o tratamento fora da hora, ela tem uma chance grande de ter recaídas, né? Imagina um esquizofrênico que interrompe o medicamento, né? Ele para de tomar um antipsicótico e começa a escutar vozes de comando para suicídio, né? E essa recaída, ela é pior, né? Às vezes a pessoa, vou parar por minha conta e risco. Piora o quadro depois? Piora, uma pergunta interessante, porque assim, existem cada vez mais hipóteses neuroinflamatórias, que as doenças psiquiátricas assim, tem também processo neuroinflamatório. Vamos dar um exemplo, um quadro de esquizofrenia, né? A pessoa interrompe o tratamento, às vezes depois quando ela volta, às vezes ela não vai responder mais àquela dose que estava tomando antes, talvez nem vai responder mais àquele medicamento e ocorre perdas neuronais, né? Toda vez que tem um surto psicótico, a pessoa ocorre uma perda neuronal. Às vezes ela vai ter algum grau de déficit cognitivo, assim, uma piora da cognição dela, do raciocínio, da inteligência, por causa da reagudização que ela teve ali, né? Agora, voltando a outra parte da sua pergunta sobre os tabus da psiquiatria, né?
Psiquiatra é médio de doido? Não, de forma alguma. A gente trata casos leves, casos moderados e também casos graves, né? E idades variadas, crianças de 4 anos até idosos mais de 100 anos de idade, né? Então, é uma especialidade médica como qualquer outra. Isso, felizmente, melhorou muito, assim, os colegas, eles sabem cada vez mais até onde que eles podem ir, né? Quando eles veem também que é importante para a minha mente, eles encaminham. Então, é uma especialidade médica como qualquer outra. Psiquiatra só passa remédio forte, que vai causar dependência. Não, não é bem assim. A gente tenta sempre buscar as menores doses que sejam eficazes, né? E a menor variedade que seja possível de medicamentos. Os remédios que causam dependência são os remédios de receita azul, os benzodiazepínicos. A gente sempre busca o uso racional desses medicamentos. Para você ter ideia, existe um estudo da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que fala que os psiquiatras são responsáveis por apenas 15% das dependências de benzodiazepínicos. Então é só assim, relativamente baixo, porque a maioria dos transtornos psiquiátricos a gente que trata, né, e apenas 15%. Quer dizer que a maioria dos pacientes que vêm com uma dependência de remédio de receita azul, benzodiazepínico, a maioria já vem com essa dependência, sabe? Então assim, aí a gente sempre tenta o uso racional. Às vezes, se está usando há muito tempo, a gente tenta usar doses menores, quando não é possível retirar, né? Então, assim, é sempre o uso racional dos medicamentos. Por isso que a pessoa deve procurar um médico psiquiatra, que ele vai saber entender exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Exato. Eu gosto muito de uma frase, Ronaldo, que é assim, que não sabe o que procura, não entende o que acha. Né? Então, assim, o cardiologista está sabendo muito bem o que está procurando ali, que nas doenças do coração, né? Estuda muito aquelas doenças. O psiquiatra estuda muitas doenças psiquiátricas, claro. Então, ele vai ter uma maior bagagem para fazer assim, um diagnóstico diferencial. Essa palavra é muito importante, essas palavras. Diagnóstico diferencial. Separar dentre as várias causas de uma tristeza, de sintomas depressivos, dentre as diversas causas, o que é especificamente aquele caso. O senhor falou aí o que é uma tristeza. Tem uma linha tênue ou tem uma grande diferença entre uma tristeza da perca de um parente, aquilo lá vai se estendendo, igual o senhor mesmo já comentou em outros programas, a pessoa, um período de luto. É normal. Sim. É normal, a perca e tal. Mas quando isso se estende muito, pode ser que a pessoa está tendo já um transtorno depressivo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre isso. Essa pergunta é muito boa. Na hora que você fez a pergunta, eu até dei um sorriso assim, de satisfação em estar escutando e tendo essa oportunidade aqui. É muito importante que a gente observar isso. Que todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm sintomas, mas poucos têm transtornos. Então, quando os sintomas começam a transtornar o dia a dia, atrapalhar o dia a dia, é hora de buscar ajuda. A gente tem que separar o que é tristeza e o que é depressão, né? A tristeza é um sintoma isolado, né? Você pode estar triste por uma perda que você teve, não só assim, reação de morte de um ente querido, de uma pessoa querida, mas assim, alguma perda que você teve, em geral, uma frustração, uma decepção, você pode estar triste momentaneamente, né? Agora, quando esse processo ele se arrasta, ao invés de melhorar, parece que está piorando, passa uns 2 meses, você não para de pensar no ocorrido, né? O luto, a perda de uma pessoa querida faz assim, um estrago grande no coração, mas você vai depois, à medida que vai desenrolando o tempo, parece que já vai superando, vai amenizando. Passou de 3, saudade, né? Vai trocando o luto pela saudade, né? Mas já passou de 3, 4 meses, está piorando, é um sinal de alerta. A gente falou sobre o suicídio, nesse caso, ainda mais atenção, né? As famílias que têm os entes ali, os membros da família que suicidam, elas têm que ter uma atenção maior, né? Eles têm que buscar, eles têm que ter assim, que aquilo é um indício que existe uma chance na família, existe uma genética que favorece o instalar de um quadro,
a instalação de um quadro depressivo, né? Então não é só o ambiente, não, né? O ambiente desfavorável que causa a mistura de genética mais ambiente, né? Então, voltando, então assim, existe tristeza e existe depressão. A depressão mesmo, aí já é um conjunto de sinais e sintomas, não só a tristeza. A depressão, a gente tem a anedonia, que é a perda de prazer em coisas que antes geravam esse prazer. Tristeza vital, não é qualquer tristeza, é uma tristeza assim, profunda, né? Chama de vital. Uma perda de energia, dificuldade em fazer coisas que era muito tranquilo de fazer, parece que ela perde a energia, começa a ver as coisas sem sabor, sem gosto. Se o senhor me permite, então, o que eu estou entendendo é o seguinte, que a depressão é uma tristeza que você externa ela. Você perde prazer de uma coisa, é uma tristeza externada mais forte. Sim, é isso, é um conjunto de sinais e sintomas, enquanto tristeza isolada não quer dizer nada. Tristeza isolada não representa nada. Agora, se ela vem junto com um monte de sinais e sintomas, né, além desses sinais que a gente falou, a gente pode ter sono para mais ou sono para menos, pode ter, a maior parte dos casos, atrapalha o sono, tem insônia, mas tem casos também que tem excesso de sono, né? A insônia pode ter dificuldade tanto para começar quanto para manter o sono picado, o acordo no final não dorme mais, né? Sensação assim de desamparo, como a gente disse, de desamparo, desesperança, né? Estar triste e ao mesmo tempo estar irritado, impulsivo. Aí também essas coisas tem que estar atento, porque aí aumenta a chance de suicídio, aumenta o risco de suicídio. E mais uma vez a gente vale a pena frisar, o Dr. João Batista sempre frisa isso, que o suicídio é uma morte evitável. Se você está com algum problema, procure ajuda, converse com um familiar, né, Dr. Exatamente. João? Não se isole nessa tristeza sua, você é importante para várias pessoas e você tem que gostar de você. Primeiramente, procure ajuda. Isso, e se você, quanto antes buscar ajuda, melhor, para não ficar adiando, aí o quadro vai piorando, né? A gente está falando sobre o risco de suicídio, obviamente, quanto maior a gravidade, maior o risco, né? Quando a gente, não quer dizer que toda pessoa que tem problema psiquiátrico vai ter uma chance grande de suicídio, mas das pessoas que suicidaram, praticamente 100% delas tinham um problema psiquiátrico, é diferente, né? Então, assim, vai depender da gravidade, né? Da questão assim do ambiente, né? Tem os fatores de proteção, né? Tem os fatores de proteção. Igual você disse da questão da internet, o exagero da internet, né? Quando a pessoa começa a fugir para o virtual e diminui os vínculos fora do virtual, aí isso não é legal, porque assim, a doença leva a isso é um sinal que algo não vai bem, né? Quando você tem uma rede de amigos, uma rede familiar que dá suporte, quando você está com estabilidade, geralmente assim, as relações estáveis são fatores de proteção, ter filhos, ter relação estável, estar empregado, então isso aí são fatores muito importantes. Outro é a questão a gente falou sobre a religiosidade. Você ter uma religião, um ponto muito positivo, extremamente positivo, é que você se sente membro de um grupo, você se sente acolhido em um grupo, né? Essa sensação de pertencimento, ela vai evitar o desamparo, um daqueles Ds que a gente falou, né? Vai ajudar a evitar o desamparo, a religiosidade vai ajudar a evitar também a desesperança, né? E vai ajudar também a evitar o desespero, né? E o tratamento psiquiátrico ele vai atuar nessas coisas, né? Agora, passando um pouquinho para a questão medicamentosa, vamos dizer assim, o senhor disse que muitas pessoas têm um mito, a pessoa toma um remédio uma vez, vai ficar dependente a vida inteira, ou a pessoa vai tomar um remédio para um tratamento, o resto da vida agora. Tem isso mesmo, doutor João? Isso é importante, muito importante falar sobre isso. Aí vai entrar nessa questão do uso racional novamente, né?
Por exemplo, às vezes a gente aproveita um efeito do medicamento para evitar o uso de outro. Por exemplo, se a pessoa tem um quadro de depressão e está com insônia, aí a gente escolhe um antidepressivo. Os antidepressivos, eles são receita branca, eles não causam dependência. Antidepressivos não causam dependência. Antipsicóticos não causam dependência, né? A gente escolhe aquele antidepressivo que, além de tratar a depressão, melhora o sono. Aí você usa um remédio em vez de usar dois. Tem um quadro de esquizofrenia e está com insônia, muito rebelde. Aí a gente vai passar também um antipsicótico que também seja bom para o sono, né? Aí você evita o uso do benzodiazepínico. Então a gente chama isso um uso racional, né? Algumas doenças a gente trata casos leves, casos moderados e casos graves, né? Algumas doenças são mais graves, algumas doenças requerem o tratamento pela vida toda, algumas, né? Mas assim, a depressão, que é um dos transtornos mais prevalentes, mais frequentes, o tratamento é em torno de 8 meses a 1 ano, certo? O quadro depressivo. Esquizofrenia, aí é um quadro que não tem cura. A esquizofrenia tem um controle, que pode ser excelente o controle, né? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar requer um acompanhamento, no mínimo, durante 1 ano e com frequência até pela vida toda. Mas o importante é que você está tratando, não está usando medicamento nenhum por conta própria, está usando prescrito, né? E está tendo sempre um contato com o seu psiquiatra para minimizar efeitos colaterais, né? E ter uma boa resposta, ter qualidade de vida e também evitar que esse quadro piore, né? Então, eu gostaria que o senhor frisasse só mais uma vez para a gente o seguinte: depressão é uma doença e é tratável. Não Sim. É frescura, não é nada, é tratável, é uma doença. Sim, é uma doença e que você falou sobre a questão de mal do século. Por que eles chamam assim de mal do século? Para você ter uma ideia, o Brasil ele lidera na América Latina 5,8%, é muita coisa, 5,8% da população tem quadro depressivo, né? Desses, menos de 10% trata, né? Então você veja que a gente tem que sempre falar sobre esse assunto para incentivar, né? Incentivar o tratamento. Então, assim, agora nas Américas, o Brasil só perde para os Estados Unidos, que tem mais casos do que aqui. Talvez os Estados Unidos também você saiba que tem mais casos, porque tem também um bom sistema de informação, né? Eles ficam sabendo mais que as pessoas têm um problema. Às vezes no Brasil pode ser uma falta de controle. Até que o Brasil não está tão atrás, assim, nessa até eficiente, relativamente eficiente. Mas assim, os outros países da América Latina, né? Essa rede não é bom. O controle em muitos aí não é bom, né? Então assim, por isso que ela é considerada o mal do século, assim, é muito prevalente. Agora, então, assim, pela depressão ser a mais frequente, então você tem mais casos em quadros depressivos de suicídio, né? Aqui a gente falou, nem todos, claro, né, não vão ter risco elevado. Tudo depende da evolução, do grau de gravidade, porque a depressão pode ser leve, moderada e grave, né? Ela pode ser ainda unipolar ou bipolar, né? A depressão unipolar, igual o nome fala, só tem um polo, só o polo depressivo. A depressão bipolar, aí ela já tem um polo depressivo e um polo de euforia. Quando ela tem uma euforia mais leve, a gente chama de hipomania. Hipomania, a pessoa fica assim, pelo menos 7 dias, ela fica assim, com um estado de humor, um excesso de energia, trabalha, não cansa, não dorme bem, mas no dia não tem sono, nenhuma dificuldade, assim, energia continua, crise de consumismo, rindo muito, brincando, e assim, às vezes até começa a dar muitos presentes, começa a ser alegria do outro. Passa até dos limites. Passa dos limites. Aí, isso é a hipomania. E a mania já é assim, a pessoa vive um carnaval 24 horas. Imagina a pessoa lá em Salvador e está naquela alegria que é carnaval e tal, que é a mania. Ela está naquela alegria e o pensamento dela fica extremamente acelerado, ela começa a falar de assunto, já pula para outro, tem um descarrilhamento, aí já faz de mania. E não se concentra em nada. Não se concentra, ela presta atenção aqui, depois já foge para cá,
e quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nada, né? Então, assim, quando isso é mais leve, chama de hipomania. Quando é mais intenso, mania. Transtorno bipolar tipo 1 tem a mania franca, esse mais grave, a mania mais grave. O tipo 2 já tem a hipomania, que é mais leve. E é interessante, assim, que a gente não precisa da pessoa ter passado por um quadro depressivo para você falar que ela é bipolar. Se ela passa pela hipomania ou pela mania, a gente já faz o diagnóstico. Então veja que não é fácil fazer esse diagnóstico, por isso que é importante a avaliação do psiquiatra. Justamente. Né? Por isso a importância de uma consulta com um psiquiatra, né? Porque o senhor falou aí, é variado, é um campo amplo. Sim. Não é uma coisa simples. Né? Você tem a depressão única e a depressão bipolar. E aí, assim, a gente falou que os transtornos do humor, eles lideram os casos de suicídio, né? A depressão e o transtorno bipolar. Mas se você falar de uma forma, a depressão tem muitos casos de suicídio, é porque ela é mais prevalente, ela é mais comum. Mas se você falar em termos relativos, o transtorno bipolar é o mais associado com o suicídio. E tem outra coisa, como a gente disse, em segundo lugar vem a dependência química, álcool e as outras drogas. Então, além da gravidade do transtorno psiquiátrico, aumentar o risco de suicídio, quando você tem a sobreposição, por exemplo, você tem um bipolar que tem uma dependência química, aí a chance dele é muito maior de cometer suicídio. Né? Se tem o transtorno bipolar, tem a dependência química, é grave o quadro, tem sentimento de desesperança, sentimento de desamparo, né? Sentimento de desespero, irritabilidade e impulsividade, é um caso de elevadíssimo risco. Né? Veja que aqueles elementos que a gente falou no início, a gente consegue raciocinar aqui quais são os casos de maior risco. Né? Esses casos, vamos voltar mais uma vez, suicídio é uma morte evitável, dá para evitar, né? E não tente o familiar querer estabelecer se está grave, se não está, se tem risco, se não tem. É um profissional que deve avaliar isso. Dar o diagnóstico correto. Isso. E outros sinais importantes assim, as tentativas prévias. Quem tentou, o ter tentado suicídio é um fator de risco para conseguir suicídio no futuro. Para conseguir. A gente chama assim de comportamento suicida, né? Comportamento suicida ou suicidabilidade envolve tentativas anteriores de suicídio, envolve familiares que tenham cometido suicídio. Quer dizer, se você tem familiar, às vezes aqui pode ser um estímulo a pessoa a fazer, e na verdade não deve ser assim, deve ser um estímulo a buscar ajuda. Né? E ali é um indício de que tem problema psiquiátrico na família, tem uma genética favorecendo ali. Doutor João, a gente sabe que a mídia, a imprensa, ela tem todo um protocolo para se tratar sobre suicídio. E não se pode se divulgar e tal. Mas, nesse sentido, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, com relação ao suicídio. O senhor já falou com a morte evitável, que a pessoa deve procurar ajuda. Mas eu queria que você direcionasse uma fala para, às vezes, a pessoa que está nos assistindo, nos vendo, às vezes está com um problema, está achando que a vida dela não vale mais nada e tal. Gostaria que se o senhor pudesse, claro, mandasse essa mensagem. Sim, é importante, mais uma vez eu agradeço o espaço, né? Porque sem dúvida quase que a gente vai resumir a mensagem, né? Mas já passamos uma ótima mensagem aqui com esse espaço, né, no sentido de prevenção. Então a gente fecha assim, que é importante, assim, que é uma morte evitável, né? É importante saber escutar, acolher, né, para ajudar. Os familiares não estarão ajudando, oferecendo julgamentos, oferecendo mais instabilidade, mais nervosismo. Não. Essa pessoa merece uma ajuda profissional e merece o seu acolhimento, o seu amor. Acolher a pessoa, acima de tudo. Acolher. Palavra. Agora, ainda mais, vou voltando um pouquinho, você disse dos órgãos de imprensa, né? Sobre os órgãos de imprensa é o seguinte, eles devem abordar o assunto de uma forma assim, não sensacionalista,
Porque o que se tinha, que às vezes que até estimulava, há muitos anos atrás, assim, que eles falavam só de um caso, aí ficava entrando, geralmente pessoas famosas, aí ficava entrando muito assim, detalhes de método, essas coisas, não é por aí. Tem que aproveitar a oportunidade de falar sempre isso, que suicídio é uma morte que dá para evitar, é uma morte evitável. Praticamente 100% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham um quadro psiquiátrico, elas falaram várias vezes, né? Então, assim, nada de dizer isso também, que não, quem fica falando não faça. Quem fez, falou várias vezes, deu vários sinais. E outro detalhe, gente, depressão não é frescura, depressão é tratável, é uma doença, tem tratamento e tem cura. E tem cura. E tem que ter atenção também, é o seguinte, que às vezes as pessoas usam o termo depressão para as doenças mentais de uma forma geral. Na verdade, às vezes chega um paciente, aí ele fala assim, doutor, eu já tive depressão e tal, eu tenho depressão, mas na hora que você vai analisar, ela tem um quadro de esquizofrenia, ou ela tem um quadro de transtorno bipolar. O termo depressão é usado de forma genérica. Então, o profissional, o psiquiatra, é o profissional que tem condições de fazer o diagnóstico diferencial, separar dentre as várias causas de tristeza, qual que é o seu diagnóstico precisamente, dentre as várias causas de ansiedade, qual que é o seu diagnóstico, para fazer um tratamento mais preciso. O tratamento sempre depende, assim, um diagnóstico preciso, né? Aí depois você vai olhar se está em uso de medicamento, se aquele medicamento é ideal para o caso. A gente vai olhar se o remédio foi ideal para o caso, qual que é o tempo de uso, se o tempo de uso já foi o suficiente, né? Então isso é muito importante, é o tempo, é a dose e resposta, né? Aí se já tem o tempo suficiente e não está dando resposta, aí o paciente tem que buscar uma reavaliação do profissional que receitou, buscar uma segunda opinião, se não está indo bem, né? Não pode desanimar, não pode cruzar os braços, não pode achar que não tem jeito mais. Tem jeito. Sempre tem jeito. E fiquem firmes também, fiquem firmes na parte de religiosidade, espiritualidade, né? Eu sempre falo assim, mas você tem que pensar assim. Tem uma frase bíblica que é assim, vigiai, orai, e depois, primeiro vigiai e depois orai, né? Vigiai, assim, faça a sua parte, busque ajuda, né? Busque ajuda, não fique adiando, não fique procrastinando, né? Busque ajuda, vigie, né? Uma coisa não afasta a outra. Religião e tratamento podem e devem andar lado a lado. Caminhar juntos para o bem da pessoa. Sim, isso. E sem estigmas, sem estigmas, porque isso aí não ajuda em nada, né? A gente tem que pensar se existe tratamento. Às vezes o que colabora muito com o estigma é que, infelizmente, novelas, filmes, eles passam uma visão completamente deturpada, completamente distorcida. Eles passam coisas assim, eles passam camisa de força, isso não existe mais, pelo amor de Deus, não existe, né? Eles passam assim, como se o psiquiatra, qualquer casinho já fosse internar, não é assim. Hoje a internação é uma exceção. Tem todo né? o protocolo. A internação é importante, mas ela é uma exceção, né? E que passam também nas novelas, em filmes, eles passam assim, por exemplo, eletroconvulsoterapia, né? Que é a ECT, eletroconvulsoterapia, eles passam de uma forma completamente deturpada. É um recurso que é excelente em determinados casos, né? Ele é usado hoje em dia, não é mais como era antigamente. Casos mais graves, como esquizofrenia ou depressão muito grave, a eletroconvulsoterapia é um excelente recurso. Hoje em dia ela é usada, igual eu disse, em casos bem selecionados, mas é um ótimo recurso. E hoje em dia ela é feita sob acompanhamento de anestesista, sabe? É uma coisa muito tranquila. Para você ter uma ideia, ela é segura até para mulheres grávidas, ela é muito segura. Nossa. Então os filmes, as novelas passam como se fosse assim, eletroconvulsoterapia, um castigo, né, para castigar paciente que é internado, não tem nada disso. Então, assim, vamos ter um filtro maior disso quando vê essa coisa na mídia, né? Isso presta um desserviço, né? Isso presta um desserviço
ao bom tratamento psiquiátrico. Isso piora o estigma, né? Até a Associação Brasileira de Psiquiatria muitas vezes já processou órgãos da grande mídia aí, por isso, o tipo de visão, né? Notas de repúdio, na verdade, sobre isso, né? Que isso só atrapalha e gera mais estigma. Suicídio, morte evitável. Nós falamos disso aqui e vamos continuar falando, dá para evitar, e não espere só dos profissionais de saúde para trabalhar nesse sentido. Faça a sua parte. Procure ajuda. Faça a sua parte ou ofereça ajuda, busque ajuda. Justamente. Doutor João Batista, muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço. Tá? Um grande prazer para poder ajudar. E suicídio é morte evitável. Com certeza, por favor, morte é evitável. Procure ajuda.